Bem, irmãos, é certamente um grande privilégio para nós, em especial, estar juntos com o povo de Jeová, né? E para os irmãos terem uma ideia, é tão agradável ver os irmãos atentos, prestando já atenção. Eu vi aqui jovenzinhos, irmãos já mais experientes, famílias. É tão bom ver isso, porque é um indicativo de que os irmãos querem ganhar a vida eterna. Aliás, os irmãos perceberam no tema que nós vamos falar agora, sobre andar no caminho para a vida eterna. Mas vamos analisar aqui, irmãos, alguns aspectos importantes que indicam se estamos mesmo andando nesse caminho ou precisamos ajustar alguma coisa. Mas antes disso, possivelmente você já percebeu que hoje em dia toda a humanidade sonha com a eternidade. Alguns, por exemplo, sonham com a eternidade no céu, outros em outro local, a reencarnação e outros. Todos almejam eternidade. Mas será que todos estão andando exatamente no caminho para ganhar a vida? Agora, sabe o que é curioso em tudo isso, irmãos? Se eu fosse perguntar para cada irmão aqui, né? Ô, irmão, você está na reunião aqui hoje. Por que você está na reunião? Eu tenho certeza que você iria responder assim, irmão, porque eu quero ganhar a vida eterna. Mas o mais impressionante, além do desejo de ganhar a vida eterna, Jeová, por exemplo, irmãos, ele deseja dar vida eterna para os humanos. Então, veja que coincidência. Jeová, ele quer nos dar o presente da vida eterna e nós queremos receber o presente da vida eterna. Olha que impressionante. É tanto, Jeová nos ama tanto, e é tanto que o desejo dele é nos dar a vida, que acompanha aí, por favor, no capítulo 7 de Mateus, nós vamos ler aqui os versículos 13 e 14. Veja, por favor, irmãos, o grande convite que Jeová nos faz, e nós estamos incluídos. Mateus capítulo 7. O versículo são dois, 13 e o 14. Olha o que diz. Diz assim, ó. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Vamos examinar aqui, irmãos, o início do versículo. Tente imaginar aquele pai amoroso fazendo um convite especial para o filhinho dele. Olha o que Jeová nos faz. Entrem pelo portão estreito. Jeová, se ele está de braços abertos, irmãos, nos convidando, vem para cá, entrem no portão estreito, no caminho estreito. Porque existem duas opções. A escolha cabe a nós, se queremos entrar no caminho estreito ou queremos andar no caminho largo. No finalzinho do versículo 14, aí diz, irmãos, que infelizmente, apesar de toda a humanidade almejar ter eternidade, aqui no final do versículo diz que poucos o acham. Ou seja, poucas pessoas conseguem encontrar o caminho estreito e conseguem continuar andando nesse caminho estreito. Portanto, perguntamos, né? Será que nós, irmãos, já encontramos esse caminho? Se já encontramos, estamos conseguindo andar nesse caminho para almejar o prêmio futuro? Bem, nós vamos analisar aqui, irmãos, três aspectos que eu gostaria que os irmãos analisassem assim pessoalmente. A decisão de andar no caminho da vida, ela é nossa. Jeová nos dá esse direito. Para decidir andar no caminho da vida, nós precisamos demonstrar por meio de ações que nós queremos mesmo andar nesse caminho. Nós vamos aqui analisar três aspectos, mas existem muitas outras questões que podem ser analisadas. Nós vamos sugerir depois os irmãos analisarem em casa, porque envolve a nossa própria pessoa. O primeiro aspecto, por exemplo, irmãos, se nós queremos andar no caminho da vida, como toda a humanidade deseja, é necessário nós preocuparmos primeiro com a nossa espiritualidade. O que seria isso? Perguntamos, né, como é que está a nossa fé para o futuro? Será que eu tenho fé ou espiritualidade forte o suficiente para entender que eu estou mesmo no caminho da vida? Como que eu faço, irmãos, para fazer uma análise da minha espiritualidade? Aqui no livro de João, capítulo 4,
os versículos 23 e 24. Veja, por favor, o que Jeová nos orienta aqui, que serve de base para analisarmos a nossa própria espiritualidade. O Evangelho de João, capítulo 4, os versículos são 23 e 24. 4, 23 e 24. Aqui diz assim, ó: contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Observe aqui, irmãos, que, segundo esses dois versículos, uma pessoa, para continuar andando no caminho da vida e encontrar esse caminho, ele precisa estar em sintonia com a verdade apresentada por Jeová. Diz o versículo 23 que Jeová procura pessoas dispostas a se ajustarem ao que ele estabeleceu na Bíblia. Ou seja, Jeová, de uma forma muito amorosa, ele providenciou que tivéssemos acesso à Bíblia. Ela é nosso guia. Então, a pessoa que deseja conhecer a Bíblia, deseja se aproximar de Jeová por meio dela, e à medida que ele vai estudando, ele vai fazendo ajustes na vida, Jeová entende que a pessoa, então, quer ganhar a vida. Então, é por isso que é fundamental nós estudarmos constantemente a Bíblia. Falando na Bíblia, irmãos, por exemplo, a leitura da Bíblia. Será que temos feito diariamente a leitura da Bíblia? Aquela programação, né? Será que eu tenho aquela programação de todo dia sentar um pouquinho, ler a Bíblia? Principalmente no período que estamos vivendo agora, com esse isolamento social, essa história de coronavírus, Covid-19. Então, muitas vezes, nós precisamos ficar dentro de casa, o isolamento social. É o melhor momento que nós temos, irmãos, para lermos a Bíblia. Porque, à medida que vamos lendo a Bíblia, nós vamos criando uma certa sintonia com Jeová. Então, perguntamos de novo, né? Você tem a sua programação de leitura da Bíblia? Se você tem, irmãos, ótimo, parabéns. Jeová está percebendo que você quer mesmo a vida eterna. E se você não tem? É hora de fazer uma análise, né? Escolher o melhor momento para você ler a Bíblia todo dia. Todo dia ler a Bíblia. Talvez você tenha dificuldade com leitura. Nós temos agora no jw.org a opção de baixarmos a Bíblia e escutar os áudios. Então, veja, irmãos, nós precisamos sempre estudar a Bíblia. Com que finalidade nós precisamos fazer isso, irmãos? Exatamente para agradar a Jeová. A Bíblia Sagrada, no capítulo 26 de Atos, ali conta o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, era um homem tão zeloso, tão esforçado, mas um dia ele percebeu que o grupo que ele estava apoiando era o grupo dos fariseus. E muita coisa que ele acreditava, ele percebeu pelo estudo da Bíblia que ele precisava ajustar. Ele, por exemplo, coordenou o apedrejamento do discípulo Estevão. Então, um dia Paulo percebeu que a maneira como ele estava conduzindo a vida espiritual dele estava correndo um sério risco. Então, ele estava disposto a ajustar a espiritualidade dele para se enquadrar naquilo que a Bíblia mostrava. Então, o que nós queremos entender com tudo isso, irmãos? Um dos primeiros aspectos para nós indicarmos que queremos encontrar o caminho da vida e andar nele é preocupar todo momento com a nossa espiritualidade. As pessoas aí fora de outras organizações, eles falam de ganhar a eternidade, mas já perceberam que dão pouca importância à espiritualidade? Muitos não vão mais à igreja, não leem mais a Bíblia, muitos nem acreditam que Deus exista. Você diria que eles já encontraram o caminho da vida? Então, se nós já encontramos, irmãos, é hora de continuarmos fazendo com que a nossa fé cresça a todo momento. Nós vamos precisar de uma fé muito forte daqui para frente. Nós não sabemos o que está para acontecer. Então, faça uma programação saudável de leitura e meditação naquilo que você lê na Bíblia. E tenha certeza que isso vai ser fundamental muito em breve no futuro. Um segundo aspecto, irmãos, que nós precisamos analisar com cuidado, está muito em sintonia com o estudo que fazemos da Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas 5, 19 a 21, ali ele listou o que ele chamou de obras da carne. Ele citou algumas qualidades, algumas ações
que, segundo ele, que se alguém as praticasse, ele foi taxativo. Esse não ganharia a vida eterna. Ou seja, qualquer pessoa que aplica Gálatas 5, 19 a 21, ou pratica as obras da carne, ele não está andando no caminho da vida. É o que Jeová vai entender também. O que nós queremos entender, então, gente? Nós queremos entender o seguinte: à medida que vamos estudando a Bíblia, estamos aprendendo, fortalecendo a espiritualidade, mas nesse período nós percebemos que existe algo na nossa própria pessoa que nós precisamos mudar. Se isso acontecer, irmãos, empenhe-se em mudar o mais rápido possível. Por exemplo, a título de exemplo, nas obras da carne citadas por Paulo, ele citou, por exemplo, 3 que nós vamos falar um pouquinho. Ele falou sobre o ciúme. Lembre-se que há pouco tempo, nas nossas reuniões, nós consideramos aqui os 2 lados do ciúme, né? Nós falamos sobre o ciúme bom e o ciúme ruim. Você se considera uma pessoa ciumenta? Mas eu digo para o lado ruim, né? Quando um irmão, por exemplo, ou uma irmã recebe um privilégio, você fica com ciúme do privilégio que o irmão recebeu? Então, lembre-se, irmão, se nós estudamos a Bíblia e percebermos, por nossa tendência pecaminosa, que estamos pendendo para o lado perigoso do ciúme, faça um esforço grande para corrigir isso. Não deixe que o ciúme te atrapalhe de ganhar a vida eterna. Não deixe isso acontecer. E Paulo diz que pessoas ciumentas não ganhariam a vida. Uma outra coisa, irmãos, a inveja. Há pouco tempo também nós consideramos nas nossas reuniões sobre o perigo da inveja. A inveja parece assim uma coisa simples, né? Mas se nós deixarmos ela crescer no coração, chega um momento que nós não vamos conseguir controlar ela mais. Então, se você, mediante o estudo da Bíblia, você percebeu que está desenvolvendo, ou você teve alguns lampejos de inveja, corrija o mais rápido que puder, irmãos. Vai valer a pena. Faça o empenho de não permitir com que a inveja nos atrapalhe de ganhar a vida. Eu me lembro que tivemos até pouco tempo um estudo de A Sentinela, mostrou uma foto de uma irmã na reunião, e uma outra lá teve um privilégio. Aí essa irmã, ela a princípio ficou assim, não muito satisfeita com a outra ganhar o privilégio. Ela começou a desenvolver inveja da outra. Mas prontamente ela resolveu o problema, ela foi lá, deu um abraço da irmã, e possivelmente, olha, parabéns pelo seu privilégio, né? Ela combateu essa tendência ruim o mais rápido possível. Aí se você perguntasse lá para a irmã da foto, irmã, por que você fez isso? Sabe o que ela iria responder para nós, irmãos? Ah, porque eu quero ganhar a vida. Então, esse é um aspecto, irmãos, se notarmos que temos alguma tendência, mesmo pequenininha, de invejar alguém, não deixa acontecer, não. Porque, segundo Paulo, em Gálatas 5, 19 a 21, pessoas invejosas não ganharão a vida, ou seja, não estão no caminho da vida. Paulo falou muitas outras qualidades. Ele falou, por exemplo, de pessoas que têm acessos de ira. Existem pessoas por aí que usam um termo assim, eu tenho um estupim muito curtinho, qualquer coisinha eu explodo, né? É esse o nosso caso, irmãos? Ou será que nós estamos conseguindo controlar o nosso emocional, a nossa paciência? É claro que há momentos que são estressantes na vida, mas mesmo nesses momentos, será que nós conseguimos controlar o nosso temperamento? Talvez você diz assim, irmão, eu até tento, mas é tão difícil. Agora, se nós queremos escolher ganhar a vida, é necessário controlar o nosso temperamento. Evitar com que a ira ou acessos de ira faça com que Jeová entenda que nós não queremos ajustar o que ele deseja, ou seja, ganhar a vida. Então, se temos a tendência, irmãos, de vez por outra, perdermos o controle, faça um esforço grande para corrigir esse problema, não deixa ele atrapalhar de ganharmos a vida eterna. Esse é um segundo aspecto. Nós fazemos uma autoanálise mediante aquilo que estudamos da Bíblia e é necessário nós ajustarmos a nossa pessoa, a nossa personalidade conforme o que Jeová deseja. É claro, irmãos, que isso vai exigir muito esforço nosso. Mas lembre-se que a escolha é nossa, né? Jeová nos dá esse direito. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos levar com carinho para identificar que queremos ganhar a vida é a nossa participação em fazer novos discípulos. É claro que atualmente estamos fazendo de uma outra forma, né?
talvez por telefone, por carta, por videoconferência, ou pelas redes sociais, né? Mas como você encara, irmãos, a participação no ministério de campo? Ajudar outras pessoas? É claro, sim, irmãos, que essa tarefa ela não é tão simples de ser feita, né? Apenas o povo de Jeová consegue fazer. Mas você já percebeu, talvez você lembre, o primeiro dia que você fez o testemunho por telefone. Foi fácil? Eu tenho certeza que não, né? O coração dispara, dá aquele gelado, a gente fica um pouquinho ansioso, até que a pessoa atende e dá tudo certo, né? Porque, irmãos, a tendência de pregar para outros, ela não é natural nossa. Ela não é natural. Jeová designou para nós, ele tinha um objetivo em pauta. Ele queria, primeiro, que nós ajudássemos outras pessoas a encontrar e andar no caminho da vida. E segundo, você já percebeu que às vezes quando você fala com alguém lá no Ministério de Campo sobre alguma verdade principal da Bíblia, alguma verdade básica, digamos o nome de Jeová, só de você falar já fortalece a sua confiança mais em Jeová. Então, veja o objetivo duplo que Jeová tem, irmãos. Ele quer ajudar as pessoas a conhecer o caminho dele para a vida, as pessoas lá de fora, mas à medida que vamos falando, nós vamos fortalecendo mais a nossa espiritualidade. Jeová fez isso, irmãos, nos designou, não foi à toa, não foi de propósito. É exatamente para nos ajudar também. Quantas vezes nós saímos anteriormente para o ministério de campo, de casa em casa, talvez cansados, desanimados, aí chegávamos lá, tínhamos várias boas palestras e voltávamos para casa como se estivesse andando nas nuvens, né? Tão felizes, porque encontramos alguém interessado. É uma maneira que Jeová achou para nos fortalecer também, para nos dar um gás a mais, né? Um estímulo a mais. Então, pensando nisso, será que nós encaramos com seriedade a necessidade de participar do ministério de casa em casa, independente da modalidade que seja? Será que nós empenhamos em participar nessa modalidade? Como eu falei, é claro que não é tão fácil, não é um natural nosso. Mas o nosso esforço, irmãos, quanto mais nos esforçamos, nós vamos conseguir mostrar para Jeová que nós já estamos fazendo a nossa escolha. Que eu quero sim continuar andando no caminho da vida. E certamente, irmãos, Jeová ele fica tão feliz quando ele vê na terra o povo dele participando ativamente da pregação. É uma marca registrada do povo de Jeová. Aí ele entende que aqueles que participam zelosamente querem mesmo ganhar a vida. Não é bom saber o quanto Jeová se preocupa conosco, irmãos? Ele é tão bom conosco, né? Com a humanidade. Então lembre-se disso, irmãos. Nós temos que agora estar muito próximos de Jeová. Esse é o momento. Nós precisamos agora, independente da modalidade que vamos trabalhar de casa em casa, fazer o nosso melhor para ajudar muitas pessoas. E tenha certeza que lá no futuro, na hora certa, nós vamos ganhar a recompensa de Jeová, né? Agora, nós aqui abordamos, irmãos, três aspectos, né? Nós falamos aqui sobre fortalecer a nossa espiritualidade, agora é o momento para isso. Nós falamos sobre fazer ajustes na nossa própria vida, com o objetivo de estar em sintonia com o que Jeová colocou para nós na Bíblia, e o nosso esforço em participar na pregação. Né? Esses três aspectos, nós precisamos depois meditar neles, analisar bem de perto e fazer com que a nossa maneira de viver indique que queremos mesmo ganhar a vida. A escolha de entrar no caminho largo ou caminho estreito, irmãos, a escolha é nossa. Nós é que escolhemos. Cada irmão da congregação escolhe para você mesmo. Ninguém escolhe pelo outro. E Jeová nos dá essa liberdade de nós, pessoalmente, escolhermos se queremos andar no caminho da vida. Agora, os irmãos se lembram da nação de Israel, quando saíram do Egito? Lá no Egito, irmãos, a nação de Israel tinha tudo perfeito. Tinha alimento, tinham relativamente um certo conforto. Eles viviam, de uma certa forma, protegidos, porque o Egito era uma superpotência da época, então eles tinham proteção. Aí um dia eles saíram do Egito, Jeová tirou eles de lá. Quando estavam no deserto, alguns começaram a questionar. Mas espera aí, Jeová tirou a gente do Egito, do conforto, para passar aperto aqui no deserto? Alguns até afirmavam assim, mas servir a Jeová é difícil demais. Jeová não deixa a gente podia estar lá agora, comendo bem, tendo uma vida tranquila,
A gente está aqui, não tem sossego. Até que Jeová mostrou por meio de Moisés que não. Aparentemente, parece que é difícil fazer para Jeová, irmãos. Mas não é assim não, né? Os irmãos sabem que durante a trajetória dos israelitas no deserto, Jeová sempre protegia eles de forma milagrosa. Então, a maioria deles entendeu que Jeová estava com eles, né? Às vezes, quando lemos na Bíblia ou vemos vídeos da organização apontando esses momentos, né? Jeová abrir o Mar Vermelho, onde aconteceu, quando aconteceu isso, para protegê-los do exército do Egito, né? Quando foram ser atacados pelo exército egípcio, Jeová colocou ou a luz ou uma nuvem para protegê-los contra o Egito, dava alimentos, dava água. Então veja que os israelitas, mesmo Jeová fazendo o melhor por eles, eles ainda reclamavam. Ah, mas servir a Jeová é muito difícil. E, irmãos, atualmente alguns têm o mesmo conceito. Ah, mas servir a Jeová, irmãos, é difícil demais. A gente é mais perseguido, é mais criticado. Não dá essa impressão, irmãos? Às vezes, quando você quer servir a Jeová, dá a impressão assim que os outros criticam mais a gente, que perseguem mais, que nós somos os mais errados do mundo. Essa é a tendência que o mundo tenta passar. Nós temos um grande inimigo que quer nos desanimar, para entendermos que é difícil servir a Jeová. Mas mesmo que pareça difícil, irmãos, não é difícil. Não é difícil, né? Nós temos aí exemplos de muitos irmãos que já enfrentaram situações extremamente difíceis, mas estão felizes hoje na organização, né? Eu acredito que na congregação dos irmãos mesmo. Existem irmãos que talvez já enfrentaram perseguição de família, já enfrentaram oposição de colegas, jovenzinhos, né? Já enfrentaram crítica de colegas de escola, mas aí você vê agora, por exemplo, vê que está todo mundo feliz, né? Aquela crítica não foi tão forte o suficiente para nos atrapalhar de continuar na organização de Jeová, né? Os irmãos veem, por exemplo, os irmãos lá da Rússia, né? Estão enfrentando um regime extremamente totalitário, autoritário, e, no entanto, estão lá felizes, alegres, mesmo enfrentando aquela situação bem complicada. Então, servir a Jeová não é difícil. E Jeová, ele sabe disso, irmãos. Por isso, sabe o que ele faz? Jeová mandou para nós, irmãos, 3 ajudas muito poderosas. Essas 3 ajudas, zombaria não atrapalha, Covid-19 não atrapalha, isolamento social não atrapalha, perseguição não atrapalha. São 3 ajudas. Primeira delas, oração. Você já percebeu que em qualquer lugar que você tiver, você consegue orar a Jeová e Jeová te atende? Vou citar aqui uma ilustração para os irmãos verem, né? Às vezes você precisa comprar pão de manhã. Você já percebeu que para comprar pão na padaria existem regras de isolamento social? Dependendo pela idade ou por outra circunstância, você nem mesmo pode ir. Tem que pedir alguém da família. Então, comprar um pão na família hoje parece que fica difícil para comprar, né? Mas isso não acontece com a oração, irmãos. Se você quiser orar a Jeová, você pode orar para Jeová em qualquer momento. Não tem isolamento social que bloqueia isso. Não tem Covid-19 para bloquear a oração. A qualquer momento, nós conseguimos orar a Jeová. Aquele irmão que estiver lá na UTI, entubado, não está conseguindo falar, né? Mesmo ali, não tem doença, não tem UTI que bloqueia a oração. Ele pode orar a Jeová ali. Nós temos exemplo de irmãos que estavam lá, né, praticamente assim, inconscientes, né? Só o cérebro trabalhando, não conseguiam falar, mas ali eles oraram a Jeová, e Jeová os protegia. Então, lembre-se disso, irmãos, uma grande ajuda para continuarmos andando no caminho da vida, não se esqueça, oração. Ore a Jeová constantemente. Uma segunda ajuda, irmãos, nós vamos ver um pouquinho sobre ela hoje no estudo da Sentinela, o Espírito Santo. Irmãos, não existe Covid-19, isolamento social, perseguição, zombaria, oposição, que bloqueie a função do Espírito Santo na nossa vida. Quando você pede a ajuda do Espírito de Jeová, irmãos, não tem isolamento social, não tem nada. Jeová, ele providencia com que tenhamos o Espírito dele, como vamos falar hoje na Sentinela, exatamente para nos dar força na hora que precisarmos. Jeová já colocou essa provisão exatamente de propósito, irmãos. Ele sabe que a gente precisa. Então, veja 2 ajudas poderosas. A oração
e agora o Espírito de Jeová, né? Temos uma terceira ajuda, e essa todos nós estamos envolvidos, né? São as nossas reuniões congregacionais. Agora, os irmãos se lembram quando começou toda essa história de Covid-19, que a princípio foi decretado lá, olha, não pode reunir mais, vai reunir pequenos grupos. Aí logo bloqueou, não, agora não pode reunir mais. No começo, alguns irmãos ficaram preocupados, né? Falei, e agora, irmãos, como é que nós vamos reunir? Como é que vai ser? Os anciãos mesmo, coitados, né? Os anciãos ficaram preocupadíssimos. E como é que nós vamos fazer? Não pode reunir no salão. E agora? Aí os irmãos perceberam que no comecinho deu aquela preocupação. Como é que vai ser? Aí a associação começou a mandar informações para os anciãos. E olha como que está hoje as nossas reuniões. Está tão diferente, não está? Daquele comecinho, não é isso? Hoje nós conseguimos reunir. Irmãos, não existe Covid-19, não existe perseguição, não existe oposição que nos atrapalha de reunir. O povo de Jeová sempre dá um jeito. É claro que sobre a orientação de Jeová, né? Então, irmãos, essa maneira, apesar de ser de uma forma diferente, né? Reunirmos por videoconferência, é uma maneira que Jeová está usando para manter o povo de Jeová dele, o povo dele instruído. Você conhece alguma outra organização que consegue fazer isso? Às vezes eles gravam lá no YouTube e jogam lá, quem quiser assiste, né? Não tem esse contato como estamos tendo agora. E os irmãos já perceberam que as nossas reuniões ultimamente estão tão boas, mas tão boas, que estão nos ajudando a manter sempre o foco espiritual ativo, né? Então, essa provisão de termos reunião é uma provisão poderosa de Jeová, que não tem nada que atrapalhe. Covid-19, isolamento social, nada disso. Nós temos condições de estar conectados e ouvindo as informações e aprendendo de Jeová. Então, lembre-se disso, nessas três ajudas, eu vou citá-las brevemente. É a oração, o Espírito Santo de Jeová e as nossas reuniões congregacionais. São ajudas poderosas que nos auxiliam para continuarmos andando no caminho da vida. E eu quero dizer para os irmãos de coração, irmãos, os irmãos estão de parabéns pelo esforço que estão fazendo e pelo empenho que estão fazendo em continuar conectados com a organização de Jeová, né? Irmãos idosos, eu tive observando aqui que tem alguns irmãos idosos que estão conectados, alguns jovens, algumas famílias. É tão bom ver isso, irmãos, e continue, viu? Continue, porque o futuro, a recompensa no futuro vai valer a pena. Lá no futuro, nós vamos relembrar esse momento aqui hoje, né? Como reunimos, as dificuldades que tínhamos, isolamento social, mas o novo mundo, irmãos, nós vamos ter alegrias, felicidade, mesmo agora vamos conseguir usufruir alguma coisa. Portanto, irmãos, agora, esse é o momento de nós continuarmos andando no caminho da vida, continuarmos ajustando a nossa pessoa para continuarmos andando no caminho da vida. Esse é o momento, irmãos, de aceitarmos aquele convite que Jeová fez para nós no começo. Mateus capítulo 7, versículo 13. Lembra-se? Nós lemos lá no comecinho. Entrem pelo portão estreito, ou pelo caminho estreito. Agora, irmãos, é o melhor momento para nós aceitarmos o convite de Jeová. Então, empenhe-se em fazer isso, irmãos. E estejamos determinados, a todos nós, todos juntos, encontrarmos, andarmos no caminho da vida, com o objetivo de, lá no futuro, todos juntos, todos unidos, recordarmos os bons momentos atuais e dizer o seguinte: valeu a pena, agora ganhamos todos juntos a recompensa de vida eterna. Agradecemos primeiramente a Jeová por esse alimento oportuno, momento certo, e também o nosso irmão Benedito Soares, pela qual nos passou a matéria de forma clara, onde podemos ver ali se realmente nós queremos andar no caminho da vida, nós temos que, primeiramente, fortalecer a nossa espiritualidade, fazer ajuste na nossa vida e nos esforçar bastante para participarmos na pregação. E vimos ali também que Jeová nos dá três ajudas. Nós temos a oração, o Espírito Santo dele, que é a força ativa, e também as reuniões congregacionais, onde podemos ver os nossos irmãos e ser também fortalecidos por eles.
Agradecemos o irmão pelo belo discurso pela qual o irmão fez, onde nós podemos ser fortalecidos. Jeová possa abençoar. Para nós darmos continuação com o nosso estudo de hoje, a nossa reunião, nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Everton, que vai fazer para nós o estudo de A Sentinela, que tem por tema: Você está pronto para se batizar? Uma pergunta. Vamos dar atenção ao nosso irmão Everton. Nós vamos começar nosso estudo da Sentinela de uma forma bem alegre, qual estamos acostumados a fazer, e cantando um cântico de louvor a Jeová. Então, convido a todos, por favor, que estão conectados conosco, para cantarmos juntos o cântico de número 28. O cântico 28, ele tem o título: Quem pode ser amigo de Jeová? Se for possível você ficar de pé, faça isso para cantarmos juntos. Uma pergunta que todos nós precisamos fazer em algum momento é se estamos preparados para se batizar. Talvez alguns estejam se fazendo essa pergunta neste momento. Será que eu estou preparado para o batismo? Este estudo vai ajudar você, especialmente, que está pensando nisso, a analisar essas questões e a decidir se está preparado para tomar essa importante decisão. As suas respostas vão ajudar você. Então, preste muita atenção ao nosso estudo, que se encontra na Sentinela, a edição de março de 2020. Você está pronto para se batizar? O nosso estudo tem como base as palavras de 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. O batismo também salva vocês agora. Quero que os irmãos fiquem bem à vontade para dar os seus comentários, como é o costume, para que todos nós possamos aqui, então, sairmos fortalecidos e mais enriquecidos com este alimento espiritual. O nosso irmão Samuel Fonseca colaborará com a leitura dos parágrafos. Vamos dar atenção, então, ao início da leitura, com o parágrafo número 1, com o nosso irmão Samuel Fonseca.
Imagine uma pessoa que decide construir uma casa. Ela sabe que tipo de casa quer construir. Será que isso quer dizer que ela pode entrar na primeira loja, comprar alguns materiais e começar a obra? Não. Antes de começar o trabalho, essa pessoa precisa fazer algo importante: calcular o custo da construção. Por quê? Porque ela precisa saber se vai ter dinheiro suficiente para terminar a obra. Se a pessoa calcular as despesas com antecedência, ela vai ter mais chances de terminar a construção de sua nova casa. O que uma pessoa precisa fazer antes de começar a construir uma casa? Irmã Evânia, Construir, a só um gente, momentinho, irmã. Seu áudio foi aberto agora. Começa de novo, por favor. antes da gente construir uma casa, a gente tem que averiguar se a gente vai ter condições de acabar ela. E o mesmo jeito, a gente, quando for batizar, a gente tem que averiguar se a gente vai ter condições de continuar servindo a Jeová para sempre. Exato. Obrigado, irmã Evânia. Vamos ver melhor um pouco como que Jesus fez essa ilustração? Parágrafo número 2. Está pensando em se batizar? É bem provável que seu amor e sua gratidão a Jeová façam você pensar nesse assunto. Na verdade, a decisão de se batizar é parecida com a de construir uma casa. Como assim? Pense no que Jesus disse em Lucas 14, do 27 ao 30.